Então, assim, e colocou aquilo para elas, pegou muito pesado, porque é pessoa que cresceu junto, né? Então, assim, a própria é, a igreja, né? São poucos, são, né? É, Igreja. Se você for olhar assim, a missa de domingo, ela não fica lotada mais. Não tem uma missa, né? Tem a missa da manhã e a missa da noite, ela não fica mais lotada. Então, é uma pessoa daquele grupo onde que você está ali no domingo, sim. né? Que E a gente mandou vê uma mensagem. Ou seja, muito. você não é digna de usar véu. O que você está fazendo usando véu? Então, quer dizer, estão associando uma coisa a outra, e aí começa a perseguição. Exatamente. A Juliana Martins, ela comentou: meu povo perece por falta de conhecimento, né? Nas Sagradas Escrituras, está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, como a Juliana escreveu ali. É a única explicação para um cristão votar no PT. E está corretíssima, Ju, corretíssima. Né? A gente vê hoje em dia as pessoas envolvendo sentimento, né? É uma coisa assim que a gente aqui em casa falou e o Raiman falou muito certo, assim, que o resultado do primeiro turno foi assim, até, claro, a gente se assusta com o crescimento do mal, lógico, eu fiquei abalada, vou dizer para vocês, vou confessar aqui, né, publicamente, que eu fiquei realmente abalada, tá? Cheguei a desesperar, né, a perder as esperanças, mas naquela mesma semana do resultado, procurei um sacerdote, me confessei, pedi perdão a Deus por isso, né, por ter ficado assim tão assim envolvida, né, e triste nesse sentido, mas pedir perdão a Deus e seguir em frente, né? E o que a gente mais pode fazer agora é rezar, né? Rezar. A Fernanda falou ali a respeito do rosário, de como ela trabalha, né, pelo Instagram ali, fazendo os terços dela, os rosários, enfim, para levar, para propagar essa devoção também, né, Fernanda? E o mais importante que a gente faz hoje em dia, assim, diante de tudo isso, é rezar. Né? Ou, assim, uma síntese de tudo que há de ruim que a gente falou hoje aqui nessa live. Né? Começamos falando a respeito da ideologia de gênero, que é uma pauta que é apoiada, que é fomentada, né, pelo PT, pelos partidos de esquerda como um todo. O aborto, né, um crime horroroso, odiento, que clama aos céus, né, que brada aos céus, não tem nem palavras muito para falar sobre isso. A legalização das drogas, né, como se fosse uma coisa boa, como se fosse fala para fins medicinais, enfim, querem enganar o povo, né? Essa que é a verdade. A censura, a regulação da mídia, e isso não são coisas que nós estamos inventando, isso tudo está realmente lá no plano de governo, com palavras diferentes, palavras bonitas, né? E a gente precisa realmente acordar. Todas essas coisas ruins estão sintetizadas no comunismo, né? Nessa ideologia que envolve o comunismo, o socialismo, enfim, a gente vê tantos países da América Latina se afundando já, né, nesse problema. E aí a gente vê assim, essa influência do Estado na vida do ser humano, do católico, de uma forma assim que você não consegue mais nem se expressar, né, Fernanda? Assim, um católico não consegue mais ser católico já por quê? Porque as pessoas ali do grupo, como você mesma citou, você é católica, você acaba sendo excluída, né? E é uma situação assim bem delicada. A Sim, gente com já tá. certeza. Pode falar, Fê. Sim, é interessante, assim, em questão do Lula, por exemplo, aqui como uma cidade pequena, uma cidade rural, a maioria das pessoas aqui que falam que o Lula, que apoia o Lula e tal, são aquelas pessoas mais humildes que acham que ele tirou todo mundo da pobreza, né? E tem toda essa falácia. Então acaba pegando como um político de estimação. Isso é E as muito pessoas, triste, muito triste. sim, as pessoas elas acreditam que ele vai voltar no poder e vai tudo abaixar o preço e tal, e que vai ter uma grande melhoria. Mas infelizmente é como a Ju ela citou nos comentários, é a falta de conhecimento. Né? A gente acredita que a gente vê nas igrejas, pessoal aqui, eu falo pela minha paróquia aqui,
a maioria das pessoas que estão à frente da paróquia ali, que está ajudando a coordenação e tudo mais, são todas pro lado petista, né? Que acredita que o PT vai ser bom. Então, assim, na verdade, às vezes a gente nem fala que eles estão agindo como mal, assim, né? Talvez a intenção deles não é essa. A maioria dessas pessoas, elas são mais idosas, acredita que o PT que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve e tal. Então, assim, a gente falando disso para as pessoas, elas às vezes não acreditam na gente, né? Acha que assiste muito Globo, as pessoas assistem muito essas mídias. Então, acredita que o Bolsonaro, assim, ele quer matar todo mundo, que ele é racista, homofóbico e tal. Acredita muito na mídia. Então, assim, acho que o nosso dever é, sim, rezar sem cessar. Nosso dever é rezar e ajudar essas pessoas, né? Por isso nós estamos aqui essa noite, né, meninas? Apesar de tudo, apesar do nosso correria do dia a dia, do cansaço e tudo mais, a gente está aqui, né, tentando, assim, como aquela história de Santo Agostinho, né, pegando ali com a concha, pegando um pouquinho de água do mar e levando para aquele buraquinho, né? Então, a gente está tentando, assim, dessa forma, né, lutando contra o sistema, contra tudo e contra essas falácias, né, que são narrativas que a gente vai ouvindo. Então, por isso que é importante, assim, esse trabalho de formiguinha, sabe, meninas? Eu acredito muito nisso. Um vizinho que a gente consiga tocar, né, falando sobre isso, fazendo abrir os olhos, né, já vai fazer diferença para aquela alma também. A Cecília Assunção perguntou qual o Instagram da Fernanda. Está aparecendo ali na tela agora. O Nanda Carvalho Atelier é o Instagram, como fala, assim, de empresa dela, né? Que é muito profissional. Mas a Fernanda tem também o Fernanda Carvalho, né? Que é o outro. Eu marquei a Fernanda no nosso Instagram do apostolado, que é o Raiman, né, nosso sobrenome, lá no Instagram, Raiman, eu marquei nos stories o perfil de todas elas, da Regina, da Fernanda e tal. Então, quem quiser entrar em contato com elas também pode entrar, né? Como a gente falou ali, a gente fez essa propaganda. E aí, para a gente já ir encerrando, eu acredito, né, menina, o papo, assim, parece tão bom, parece não, está tão bom que parece que nem passou 2 horas já, a gente já está com 2 horas e 6 minutos de live, então se a gente não cuidar também acaba passando muito, porque a Denise hoje falou isso para mim pelo WhatsApp. Vai ser pouco tempo para falar de tudo, né, Denise? Você comentou. Então, assim, meninas, agora eu acredito sim, que a gente pode, como a gente já colocou todos os pontos, né, aqui dessa live, trouxe várias, assim, trouxe a luz da fé mesmo para todos esses assuntos. Eu gostaria, assim, de contar as considerações finais de cada uma, né? Que vocês possam colocar, possam falar, enfim, se quiserem deixar o contato, como eu falei, né, na postagem do Instagram, eu coloquei o perfil de cada uma delas, tá? Também para quem se interessar, quiser saber mais informações, é só entrar em contato. A gente pode agora começar assim, a fazer as considerações finais de cada uma, por gentileza.